Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais um dia aí de live e hoje a gente vai estar com Luciano Alves. Luciano Alves, que é fundador do Instituto ILA, uma pessoa extremamente experiente, conhece muito e trabalha há muito tempo com constelação, uma pessoa que me inspira bastante. Estou colocando aí, ele já está aí junto com a gente. E daqui a pouquinho a gente vai começar a conversar, vou chamá-lo agora. Estou até passando alguns aviãozinhos aí para ver o pessoal chegando. Mariana, gratidão pela sua presença. Já estou contactando. Luciano é um grande amigo e é uma pessoa muito qualificada nesse tema. Ele trabalha muitos anos, ele vai se apresentar. Tudo bem, Lu? E aí, Beleza? amigão? E aí, cara. Na paz, Grande irmão. Grande baiano, Na área. que legal que a gente está junto nesse sábado. Estamos Aham, com o pessoal aí entrando. Enquanto estamos entrando, lembrando aí que todo sábado, Luciano, 11 horas, né, um pouquinho antes, eu estou fazendo live, sempre focado no assunto organizacional, no assunto aham. corporativo, que é uma forma que eu encontrei de compartilhar, de contribuir um pouco com todo esse momento, né, que a gente está passando de recriar todas as empresas, né, porque é uma área que precisa se reinventar nesse momento mais que nunca e tão crucial, né, para a gente ter uma economia mais saudável e poder gerar riqueza para as pessoas, porque ainda nesse mundo a gente precisa, né, de gerar toda essa prosperidade, essa abundância para a gente ter uma vida mais confortável e ter a vida que a gente merece. Eu gostaria, já está entrando várias pessoas aí, bacana, muita gente, tanto Teresina, Brasília, São Paulo, tem gente de todo lugar aí já entrando, Lu. É bem legal ver a quantidade de pessoas aí que está nesse interesse, nesse sábado, 11 horas da manhã. Eu queria que você se apresentasse primeiro. Tem algumas pessoas aí que eu já falei pra caramba de você, a Geisa aí. Inclusive, a Geisa hoje está lá liderando a área de marketing da Unimed Teresina, lá no Nordeste. E você, como um bom nordestino também, eu tenho certeza que vai se sentir muito em casa e o tema para ti é fantástico. Vai aí, manda aí, Lu. Se apresenta aí, a gente vai tocando uma bola enquanto o pessoal tá Tá, chegando aí. tá. Primeiramente, gratidão pela sua iniciativa de estar levando para as pessoas profissionais, organizações, essa perspectiva do pensamento sistêmico complexo, que eu encaro como uma ótima ferramenta para os dias atuais, né? Eu acho que eu sinto muito forte esse movimento de que é uma boa possibilidade de compreendermos melhor aquilo que são os nós, né? Aqueles que são os bloqueios, digamos assim, que acontecem naturalmente dentro dos sistemas organizacionais, de uma forma muito mais breve, dinâmica e assertiva, né? Porque a perspectiva sistêmica te traz essa tomada de decisão muito mais rápida do que pelas vias tradicionais. Eu já atuo nessa área já faz, sei lá, 12 anos. Eu me formei em administração de empresas, depois me formei em psicologia, fiz várias formações, pós-graduações, mas foi justamente no campo das constelações, de uma forma geral, que eu me encontrei, né? Que eu pude, de alguma forma, exercitar a escolinha do Harry Potter, né? Ou seja, aquele campo de tantas possibilidades que as constelações trazem para a gente, porque, de fato, o fenômeno que acontece no movimento da percepção de cada um de nós, né? Ele é incrível, porque ele te mostra imagens que você vê, mas não vê, né? Você sente, mas não tem consciência do que você sente. Então, esse é um movimento que eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado por esse trabalho, eu atuo nessa área há mais de 20 anos, na área de desenvolvimento pessoal. Trabalhei em grandes empresas como Unilever, Gessilever, Procter Gamble, Johnson Johnson na área comercial, desde os meus 17 anos de idade, né? Eu estava na faculdade de administração, os caras já pegavam a gente de anzol e já levava como treino ali
para as empresas, e era aquela história daquela época, era muito legal, porque tinha 14º salário, uma série de benefícios que você já ficava... Mas só que chegou um momento que eu comecei a adoecer, né? Porque eu era um número lá dentro, eu era simplesmente mais um número, e aquilo começou a me ir de encontro àquilo que eu tinha como missão e propósito, né? Foi quando eu comecei a estudar outras áreas e comecei a me apaixonar mais ainda por esse movimento. Mas agradeço toda a experiência, porque isso me motivou a trabalhar e levar as constelações para as organizações de uma forma muito efetiva. E essa é uma área que a gente vai abordar hoje totalmente nova dentro do campo das constelações. E eu fico muito feliz de poder estar podendo partilhar um pouco da minha experiência e daquilo que são as possibilidades que a gente encontra dentro desse movimento chamado constelações aplicadas ao marketing, né? E essa é uma área muito criativa, é uma área que tem um princípio de inovação muito grande, e essa é uma ferramenta inovadora, né? Essa é uma ferramenta que possibilita, de forma mais breve, a gente compreender a possibilidade de como eu vou reposicionar minha marca, precificação, se eu quero mudar o layout da minha marca, eu posso conseguir fazer isso de uma forma muito mais breve. Se eu quero estabelecer um processo de mudança na estratégia comercial, enfim, são muitas possibilidades que podem ser aplicadas às constelações organizacionais dentro da área de marketing ou dentro de uma organização como um todo, né? Então, é isso. Eu estou feliz pra caramba. Eu já atuo, há muitos anos já atuo em muitas empresas no Brasil, em Portugal também. Então, a Alemanha, trabalho, quando eu vou para a Alemanha, eu trabalho em 3 organizações lá. Áustria, eu trabalho em 2 organizações quando eu vou para lá. Então, é todo um campo de movimentos que fazem com que a gente vai ampliando. E é interessante que essa prática, ela surge depois das constelações familiares, né? As constelações organizacionais surgem depois das familiares e as estruturais surgem depois das organizacionais. Então, eu ia até te perguntar isso, Lu, porque você está trazendo, né? O início desse movimento de constelação veio do familiar, né? E como você atua em todo esse espectro, né, muito amplo, inclusive nos últimos dias você estava trabalhando muito forte, inclusive nos relacionamentos, né? Você fez alguns trabalhos aí bem legal, o Instituto ILA, enfim. O que me chama a atenção, inclusive, da gente estar junto nesse bate-papo focado no marketing, que eu sei que você já manteve no Brasil, provavelmente ainda mantém, contrato com algumas empresas de publicidade, de marketing, antes das pessoas lançarem produto, eles fazerem essas constelações. Então, a sua experiência também nessa área é muito prática, pragmática, né? Não tem nada de achismo, né? Tem muita ciência por detrás disso e muito experimento. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho, primeiro, assim, bem rapidamente, esse surgimento, um pouco da estrutural também, porque muita gente, a estrutural veio depois, então pouca gente conhece sobre isso, e aí a gente aprofundar nesse campo. Tem muita gente aí entrando e me perguntaram muito antes da live, assim, Ricardo, constelação aplicada ao marketing, eu falei, cara, é uma ferramenta poderosíssima, inclusive na posição que eu assumi um tempo atrás, uns 10, 11 meses numa empresa, a gente utiliza muito essa ferramenta. A gente, inclusive, fez todo um rebranding aqui por conta de consultar todo o movimento sistêmico e tal em torno disso. Então, vamos começar lá do começo. Você colocou ali familiar, organizacional, estrutural. Dá uma passada nisso e aí a gente mergulha para dentro do marketing na organizacional. Vamos lá. Na verdade, a gente perpassa por todas essas possibilidades de aplicação das constelações, né? Eu trabalho de forma muito integrativa, utilizando o coach sistêmico, a PNL de 4ª geração, a hipnose ericksoniana, a neuropsicologia, porque sou neuropsicólogo, né? Então, eu estudo bastante esse aspecto do comportamento e como nós, seres humanos, nos relacionamos entre nós mesmos, com o outro e, consequentemente, com o produto. Com um carro, com um iogurte, com
um achocolatado, não importa com o que. É a forma como esse inconsciente que somos nós estabelece vínculos de escolhas, né? A gente escolhe pessoas, a gente gera um movimento por ressonância, inclusive, por um movimento de força nesse sentido do inconsciente, a gente simplesmente se atrai por algo ou se afasta por algo, né? Por que algumas marcas são líderes nesse mercado? Por que outras marcas não são líderes no mercado, né? Por que as marcas ocupam, por exemplo, um meio termo entre ser líder e aquelas que não têm, elas não têm, por exemplo, um investimento em marketing, são produtos que têm um valor agregado até alto, como commodities, por exemplo, mas são marcas que simplesmente não têm um exponencial no mercado, né? Mas tem um percentual lá de prateleira, digamos assim, de ponto de venda, né? Então, quando eu comecei a despertar para esse campo de movimento, eu comecei a compreender o seguinte: uau, quer dizer que se eu posso olhar para aquilo que é a forma como nós nos relacionamos, por que eu não posso olhar para aquilo que é a forma como eu me relaciono com algo que eu quero comprar, né? E aí, pesquisando na internet, encontrei há uns 8 anos atrás um trabalho de pós-graduação de um italiano, onde ele fez ele é constelador. Eu tenho esse texto, está em inglês, inclusive. Eu posso tentar procurar e passo para você depois, para passar para quem você quiser. É onde ele fez o trabalho de conclusão de curso dele, pegando 2 empresas, e essas empresas fizeram o brain market, né? Ou seja, foi fazer uma pesquisa de mercado para um determinado movimento de lançamento de produto. E ele pegou essas 2 empresas e propôs a seguinte condição: olha só, vocês vão fazer pelas vias tradicionais, a pesquisa pelas vias tradicionais, e eu vou fazer essa pesquisa pelas vias das constelações organizacionais. Aí o cara falou: ok, vamos fazer. E nessa história de fazer, 6 meses depois, ele gerou um movimento, assim como eles se encontraram para poder gerar um processo de devolutiva da pesquisa, né? E a margem de erro entre o que ele criou através dos campos das constelações e pela forma efetiva foi de 2%. Então, a margem de erro muito pequena em relação ao princípio das vias tradicionais e das vias pelas vias das constelações, né? Então, todo esse movimento foi muito impactante para mim e com certeza para aquela organização, porque hoje a gente está reinventando-se de uma forma geral. Não é tirar emprego, né, das pessoas, mas tipo assim, com 2 pessoas a gente consegue fazer um movimento como esse, de fazer movimentos de percepção para gerar um movimento de... Cara, eu quero me posicionar no mercado. Hoje eu estou dentro de uma classe econômica AB, mas eu estou com um produto agora de segunda linha e quero ceder agora, né? E aí, como é que eu faço para estabelecer um movimento de crescer nessa área? Então, existe toda uma estrutura que você vai gerando como movimento, digamos assim, são recursos, né? Matrizes, e essas matrizes elas vão proporcionando um olhar mais assertivo e rápido. Ou seja, aquilo que a gente faria, vamos supor, um lançamento de um produto em 6 meses, através do campo das constelações, em 45 dias esse produto está pronto. Lindo, maravilhoso, perfeito. Inclusive, né, Luciano, tem um ponto importante. A gente até papeou numa live que a gente fez lá no ILA, né, sobre esse ponto. Eu até, na época, relatei uma experiência que eu tive na aplicação de constelação organizacional para uma empresa que estava na dúvida, né? Ou de investir em mix de produto ou investir em capilaridade. E na constelação deu para investir na capilaridade. E depois eu não tinha essa informação, eles me trouxeram que tinha feito uma pesquisa qualitativa 3 meses antes e que tinha dado o mesmo resultado, né? E é muito interessante porque a constelação, o que você falou, ele traz o que está no campo, traz esse invisível de uma forma clara, de uma forma rápida até, reduzindo muito custo, muito investimento, né? Até a Fernanda Salles, que está aí, ela está criando uma nova marca, chama Glumas.
muito inovador, porque ela está criando ao vivo no Instagram com mais 2 outros empreendedores, e a Fernanda tem uma história muito forte em multinacionais na área de trade marketing e tal. E ela já botou aí no comentário falando assim, eu quero esse artigo aí do Luciano, que ele estudou aí, eu quero ir nessa fonte aí, viu? Então agora você já fica no compromisso aí com alunos.oficial de vou procurar. Legal, legal. Então, e tem esse aspecto, né, Luciano? Além de abreviar muito tempo o impacto, tem uma economicidade no processo, né? Evitando muito custo, né? De time e investimento, porque você passa a ter de forma muito mais assertiva, digamos assim, um caminho a seguir do que pelas vias tradicionais. Por exemplo, há 8, 9 anos atrás, eu fui convidado pela primeira vez para implementar isso dentro de uma empresa de marketing. Eles tinham uma conta de uma multinacional que comprou uma empresa familiar no Brasil, fizeram a fusão e eles tinham um determinado produto que era líder de mercado, essa holding, e tinha um produto regional muito forte também, né, que competiu com eles. Eles resolveram comprar a empresa para estabelecer um movimento de matar a marca e implementar aquilo que era a intenção de planejamento de negócio deles, né? E foi interessante porque esse amigo meu dessa empresa de marketing aqui de São Paulo me convidou para poder olhar justamente para um produto específico, que era o segundo em venda no Brasil nacional, né? E que eles queriam tirar de linha para ter só esse produto da holding em cena, digamos assim, né? E aí ele propôs a empresa que iria fazer uma maquiagem, digamos assim, nesse produto, né, para poder estabelecer um processo de mostrar para o pessoal e reavaliarem se eles de fato queriam tirar esse produto de linha ou fazer uma repaginação no produto e manter o produto no campo, né, digamos assim. E aí a gente foi construindo, Ricardo, foi muito lindo isso, porque a gente construiu o formato da letra, mudamos a imagem que vinha da mãe entregando para o filho esse produto, né, que é um produto alimentício. Modificamos a gramatura da caixa, o formato da caixa. A gente foi testando formato por formato. Se esse formato for assim, como seria isso para o público? Aí testávamos, né? E por margens de cálculo, a gente ia construindo de forma muito breve. Em 38 dias, finalizamos o produto e apresentamos para o cliente, né? É uma holding mexicana, apresentamos para o cliente, e o cliente, quando olhou para aquilo, eu falei, eu quero isso. Como é que vocês fizeram isso? Né? Eu só quero que mude esse X daqui para uma coisinha de nada. Olha que louco. É como se a gente pudesse, as empresas de marketing pudessem entrar no inconsciente, porque ela faz um levantamento total do inconsciente daquele sistema, né? Onde ela atua, de que forma que ela atua, qual é o consumidor dela, onde elas estão atuando, aonde elas querem chegar. Então, todo esse processo foi muito lindo, porque de lá para cá eu trabalho nessa empresa e algumas outras empresas que me chamam para poder desenvolver marcas, desenvolver produtos, pesquisar aspectos relacionados a posicionamento de mercado, precificação. A gente consegue ter uma noção de precificação a partir do básico, que é o custo do produto, né? A margem que eu quero atingir em determinados produtos e até onde eu posso chegar nessa margem lançando esse produto, né? Então, é muito legal porque isso minimiza tempo, sim, né? Sim, para que as pessoas possam ter um nível maior de... hoje as coisas estão muito velozes, né? Então, a gente precisa também acompanhar esse processo e, através das constelações, é possível fazer todo esse movimento. Luciano, o pessoal, a grande maioria, conhece bastante constelação familiar, né? Se popularizou demais no Brasil e as pessoas têm uma noção, né? Que vai para o campo sistêmico com alguma questão, né? Essa questão coloca lá representantes, ou podem se constelar com objetos, com bonecos, enfim, mas o método de constelações, principalmente para a grande maioria que entrou aí, até teve uma empresária aí de Teresina, do Clube da Longevidade, que ela falou, eu quero material.
Eles, inclusive, fizeram recentemente, uns anos atrás, uma repaginação geral lá também nessa empresa. Fica, muitas vezes, e foram várias pessoas me perguntando o como, né? Como é que é esse processo, Ricardo? Tem representante também, não tem? Você comentou agora há pouco, né? Da questão de embalagem, de marca, de uma série de coisas. Explica um pouco para o pessoal que está nos assistindo, e estamos com várias pessoas aí do meio corporativo nos acompanhando, como é que é essa dinâmica, esse teste no campo sistêmico, né? Porque muitas vezes a parte do marketing, né, faz o teste no mercado. Né? Faz algumas caixas, algumas embalagens, leva para as prateleiras. Vê. Como é que é feito isso no campo sistêmico para clarear um pouco e dar uma visão mais concreta do que é todo esse trabalho de pesquisa que a gente pode fazer até antes de ir para a parte concreta, fazer na parte sistêmica, né? É interessante porque, como eu te falei, as constelações familiares hoje no Brasil tá um boom, né? Virou banana na feira. E as constelações organizacionais, ela ainda tem uma certa restrição de líderes, gestores, em detrimento de achar que isso é uma ferramenta de autodesenvolvimento pessoal, ok? Vamos falar dessa forma. Ou um blá, blá, blá. Só que hoje essa técnica ela tem sendo aplicada, está sendo aplicada na Europa, por exemplo, na Volkswagen, na Pfizer, empresas de laboratório, empresas de serviço de uma forma geral. Então, está um boom crescendo na Europa, né? Além de constelações organizacionais. E nos Estados Unidos também crescendo as constelações organizacionais. E no Brasil ainda é algo novo, algo que está se estabelecendo como novo, né? As constelações, de uma forma geral, ela olha para aquilo que é essencial. Ou seja, quando você vai criar uma marca, às vezes, e vou lançar essa marca, você às vezes gera excesso ou escassez no processo de lançar a marca. E as constelações te mostram o que é essencial, né? Te mostra aquele ponto específico. E de que forma que a gente faz isso, né? A gente tem uma demanda, essa demanda, vamos supor, é o lançamento de um produto, eu preciso saber de que forma que esse produto vai ficar posicionado no mercado, né? E aí, a partir desses levantamentos, por exemplo, eu vou testar isso dentro do campo, que a gente chama de campo de experiência, né? E esse campo de experiência, ele pode ser feito com bonecos, por exemplo, mas ele fica muito mais rico, né? E muito mais rápido com pessoas que não tenham nenhum tipo de envolvimento com a empresa, que não saibam nem o que é que estão testando lá, né? Então, esse movimento desse grupo vai para a empresa ou vem aqui para o Instituto, e a gente faz um movimento de testagem, né? E a gente coloca isso em gráficos para que você possa ter um nível de tomada de decisão muito mais rápida do que pelas vias tradicionais, né? Então, são pessoas que vão representar lá o consumidor classe A, pessoas que vão representar o meu concorrente, pessoas que vão representar a cidade onde eu quero começar a investir, lançar o meu produto, né? Pessoas que vão representar o primeiro cliente que eu vou estabelecer o movimento. Vou pegar uma rede de mercado dessas e vou lançar o meu produto através. Então, como seria essa negociação, né? De que forma, inclusive até isso é legal, porque eu posso gerar um movimento de testar, Ricardo. Se eu vou negociar com uma rede de mercados, por exemplo, até onde eu posso chegar, né? E até onde eu posso crescer no meu processo de precificação, né? Porque aí o comercial já vai com pano na manga, sabendo que dentro do inconsciente daquele sistema, outro que é meu cliente, eu posso negociar de uma forma mais efetiva e saudável para a empresa. Então, você tem uma série de recursos que você pode aplicar e fazer com que esse movimento seja mais orgânico, mais fluido, com mais lucratividade, inclusive, né? E de forma leve. Bem interessante quando você traz esse ponto. Eu me recordo naquele nosso papo, né? Porque o Luciano, pessoal, ele fez aí 50 lives com um monte de temas, tá lá no YouTube, lá
do Instituto Luciano Alves, vários temas, não só organizacionais, pessoais, relacionamento, foi muito rico. E nós fizemos uma live lá e naquela ocasião eu estava te comentando que uma das coisas que me impressionou muito que essa empresa que eu tive essa oportunidade de fazer essa constelação do plano de marketing deles, uma das perguntas que a gente levou para o campo era a abertura de uma ação num outro estado. E foi muito interessante quando a gente colocou no campo, e isso eu me lembro até hoje, é fantástico o campo sistêmico. Quando a gente colocou esse representante desse novo estado, o estado onde essa empresa se achava consolidado, o representante, uma pessoa, foi ao chão. Uhum. E isso fica muito nítido, fica muito claro que quando entra aquele novo participante ali representando um novo estado, o estado anterior enfraqueceu, né? E foi ao chão. E aí fica muito claro no campo sistêmico isso. E é interessante observar, né, que o campo sistêmico ele vem agregar informações que tanto o Luciano, na trajetória dele, como pessoas que utilizam essa metodologia, vem como uma informação adicional e a gente muitas vezes valida com outras informações. E nesse caso específico, conversando com esses empresários, Luciano, eles comentaram o seguinte: olha, a gente tinha muita dúvida de realmente colocar recursos nesse novo estado, porque a gente sentia que nosso fluxo de caixa estava muito apertado e que poderia faltar recurso para os estados que a gente já tinha presença. E quando isso aconteceu, para eles foram surpresa, como você falou, né? Muitos gestores hoje no Brasil ainda não conhecem o poder dessa ferramenta, né? E muitas vezes não validam isso, né? E quando eles viram acontecer isso no campo, de pessoas que nem conheciam a empresa, não conheciam nada, e viu aquele movimento espontâneo, eles ficaram muito impressionados, porque eram dúvidas que eles tinham e que no campo sistêmico respondeu de forma muito rápida. É interessante porque hoje a gente percebe uma crise na qualidade da mentoria, do coach, né? Business coach, da consultoria. A gente tem uma crise nessa área, porque hoje muita gente se tornou tudo isso, né? E isso estabelece um processo, muitas vezes, de... eu já entrei em empresas, por exemplo, assim, aí o dono da empresa me contrata e a gestora de RH fala mais um, né? Mais um. Porque, assim, pelas vias tradicionais, a gente tem um tempo, digamos assim, a construir para chegar em um determinado movimento, né? Pela consultoria tradicional, mentoria tradicional. Sim, sim. Você tem um tempo para chegar a um movimento. Ok, faz parte. Isso, para mim, se torna eficiente depois que você passa pelo processo de constelação, porque aí você vai desenvolver capacidades, ou seja, com pessoas ou com áreas específicas para que você possa, a partir daquilo que foi compreendido dentro da percepção de uma imagem, né, trazida mediante uma dinâmica específica de uma empresa, isso gera um campo de experiência onde você vai ter mais clareza e força para treinar pessoas, né? Perfeito. E outra coisa, sinceramente, eu não pego mais equipe de vendas para motivar, eu não pego a base da pirâmide. Ou vamos trabalhar o topo da pirâmide e estabelecer um movimento de compreender quais são as dinâmicas específicas, geradoras, de dinâmicas, né, embaixo do sistema, do meio para baixo, ou não faz sentido para mim investir meu tempo e você Perfeito. seu tempo, sua energia e seu dinheiro para poder você entender que algo que na realidade não está funcionando aqui embaixo tem muito a ver com aquilo que é uma dinâmica sua como gestor, como fundador, como proprietário de uma organização. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso, Luciano, porque teve duas situações que, para mim, marcaram muito. Uhum. Uma situação que, depois de uma constelação, numa sexta-feira, numa segunda-feira,
os empresários me chamaram e falou assim, Ricardo, se não fosse para a gente tomar decisões em cima do que foi visto, não precisava ter feito. Isso me assustou muito, porque foi uma mudança radical. E outra situação, onde os empresários viram o que aconteceu no campo, e quando eu saí desse trabalho, na reunião seguinte, a pessoa que estava comigo lá, até você conhece o Henrique Santana, a gente estava trabalhando juntos, o Henrique chegou no final do trabalho da Constelação e falou assim, Ricardo, eu tenho certeza que acabamos de não fechar o segundo passo. Por quê? Porque eles viram coisas que eles não queriam ver. Porque o comentário do empresário naquele momento, ele falou só para a gente assim, semana que vem a gente vai ter uma reunião para a gente procurar entender muito bem o que se passou aqui, mas tem coisas aí que surgiram que são coisas que não sei como aconteceu, como surgiu, mas a gente está deixando isso já há algum tempo dessa forma. Né? Ele quis falar assim, cara, não sei o que aconteceu, mas vocês mostraram coisas que eu não quero ver. E nesse ponto, o Henrique, na época, falou assim, Ricardo, acabamos de não fechar o segundo passo. E aí eu queria te escutar na sua experiência, né? Porque são duas realidades muito diferentes, né? Uma pessoa que está ali aberta, e nesse primeiro caso, para mim foi surpreendente, porque era uma mudança radical, e as pessoas falaram assim, cara, se não fosse para a gente fazer, não precisava ter feito a constelação. Agora que eu tenho a informação, eu tenho que agir. Né? Senão eu vou estar sendo omisso. E o outro, mesmo tendo a informação, ele preferiu assim, cara, e a gente não fechou o segundo passo. É real que um ano depois, eles ligaram para a gente agradecendo, que muita coisa que aconteceu no campo, e eu queria que você até comentasse isso. Porque quando acontece no campo, isso fica reverberando. E um ano depois, o que a gente tinha sugerido a eles, como uma conclusão daquela constelação, terminou acontecendo. Era uma coisa que eles até recusaram num primeiro momento, não fecharam o segundo passo, mas terminou acontecendo. Então, eu gostaria de ver contigo como é que é, na sua experiência, você tem uma experiência enorme nisso, principalmente esse pessoal no topo da pirâmide, que é o pessoal assim que passa a ter informação e tem a decisão na mão. Como é que foi sua experiência nesse sentido? Assim, quando a gente olha para uma pirâmide, a gente vai estabelecer uma conexão inicialmente com a história da empresa, né? E a história é muito importante para a gente compreender o que é que está acontecendo hoje com a empresa. As empresas, de uma forma geral, no Brasil, elas estão passando por uma série de movimentos de transformação. Ou estão sendo vendidas, ou estão passando por fusões, ou estão falindo, ou estão pegando a gestão da empresa, está entregando para um conselho administrativo. Elas estão passando por muitas mudanças, né? E quase 90% das empresas no Brasil hoje, elas são empresas familiares, ou seja, ela tem uma cultura familiar. E essa cultura familiar, muitas vezes, ela é também vivida dentro da organização através dos gestores, sucessores dessas organizações, né? E, de uma forma geral, é impressionante, nós somos seres humanos e vamos simplesmente, quando a gente detecta no campo uma dinâmica que vem do topo da pirâmide, a pessoa simplesmente vai dizer assim para você, não, a responsabilidade não é minha. Ele tinha essa função de fazer o que tinha que fazer, ou ele fez errado, que eu disse para ele que ele tinha que fazer da forma certa, e isso não aconteceu, não é minha responsabilidade. Então, tudo tem um tempo para estabelecer um movimento de tomada de consciência, né? Porque até o processo da comunicação dentro de uma organização, às vezes ela é truncada, ela é falha, né? É como se fosse um telefone sem fio, de cima para baixo, até chegar embaixo, o cara está fazendo tudo errado. Por quê? Porque é uma questão de comunicação, né? Então, por exemplo, uma empresa do Espírito Santo, ela tinha investido uma grana altíssima em maquinário para fazer, e trabalhava especificamente com móveis pré-moldados sob encomenda, né? E o filho, o sucessor,
cheio de ideias, cheio de movimentos interessantes. Se vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu conheci ele no workshop e ele me convidou para poder dar uma passeada na fábrica, né? Tá, eu fui conhecer o sistema, que eu sempre vou conhecer, estabelecer um processo de conversar um pouco com gestores, conhecer um pouco o interno da organização para poder sentir, né? Porque assim, quando alguém chega e diz assim, a minha empresa está passando por isso, isso, isso e isso, às vezes não é a realidade, é a realidade daquela pessoa, tá? E os fatos vão mostrar outras possibilidades. Deixa eu só pegar meu carregador aqui rapidinho, Ricardo. Peraí. Tá bom, vai lá, vai lá. Pessoal, estamos conversando aí de constelações organizacionais aplicadas nessa área de marketing. O Luciano tem compartilhado essa experiência dele, que é uma experiência de muitos anos, inclusive de trabalhos com empresas de publicidade e marketing que montam toda a estratégia e antes de colocar a estratégia em ação, eles buscam no campo sistêmico respostas àquelas hipóteses, aquelas possibilidades que elas traçaram diante aí do programa, do planejamento, da consultoria que eles implementaram naquele momento. Então, é uma experiência rica, porque a gente percebe, e na live que eu tinha feito com o Luciano no Instituto ILA, eu comentei muito isso, sobre abreviação de recursos, de investimento, de prazo, e rapidamente a gente, no campo sistêmico, começa a ver informações e testar essas possibilidades que muitas vezes a consultoria traz como uma boa prática, uma recomendação. E no campo sistêmico a gente valida isso. E junto com outras informações complementares, isso normalmente a margem de erro é muito pequena. Normalmente tudo o que acontece no campo sistêmico é ratificado por outras ferramentas mais comuns de mercado, que as pessoas, muitas vezes, esses gestores validam até mais. Só que eles têm percebido, e na Europa, o Luciano, pela experiência, inclusive, que ele tem grande, muitos trabalhos na Europa, ele tem percebido que hoje as pessoas estão sendo mais rápidas, pragmáticas, até porque o mercado, né? O mercado, ele exige isso. Principalmente nesse momento agora que o mundo passa, que a gente nunca teve um momento como esse agora. Então, é tudo novo, né? Então, muitas vezes, a gente não tem um tempo de se reposicionar também em meses. A gente, muitas vezes, tem que se reposicionar em semanas. Quantos negócios hoje, né? Que, por exemplo, na área de educação, né? As pessoas falavam assim, não, mas não, esse negócio de educação à distância, quantas escolas, em questões de semanas, começaram a se recriar e começaram a atuar no mundo digital com uma força muito grande, né? E começam a ter atratividade dos próprios alunos. Eu vou até te comentar um negócio nesse ponto, Luciano, que eu já vi que você já se organizou aí na energia que já ia cair. E, inclusive, eu não estou nem sabendo. O pessoal me fala quando chegar perto aí de meio-dia, porque nem de relógio hoje eu vi, olha só. Eu estou tão em casa com o Luciano. Sabe uma coisa, Luciano, que uma pessoa me comentou que eu fiquei muito impressionado. O filho dela estuda numa das escolas mais tradicionais desse país no 2º grau. É uma escola que sempre está no topo do ranking como as melhores escolas do país. E esse rapaz, ele se esforçava pra caramba para manter, né, com a média alta, porque a linha de corte é muito agressiva dessa escola. Foi para o tal do home office, né? No caso da escola dentro do... Obrigado, pessoal, informando aí, são 11h38, a gente tem aí mais uns 15 minutos. Quando ele começou com a aula em casa, Luciano, por incrível que pareça, um garoto que tinha dificuldade de manter a média ali em 7, cara, começou a ter a média 9. Por quê? E eu fiquei pensando sobre isso. Será que a questão estava no rapaz? Ou estava no estímulo
daquela atividade presencial que muitas vezes está fazendo por décadas a mesma coisa. Né? Porque em casa, essa pessoa estava me comentando que em casa ele era estimulado a experimentar, fazer experiências em torno daquele conteúdo, daquela matéria, mandar fotos, apresentar, fazer um... Então, esses pontos, essas questões, dentro de uma constelação, e nesse momento de pandemia, mais do que nunca, é uma ferramenta rápida, poderosa, imediata, para fazer esses vários testes. Aí eu gostaria de te passar a bola de novo para você dar mais um overview sobre esse aspecto, principalmente dessa pirâmide, né, que começa pela constelação a ter consciência de várias coisas e o que ela começa a fazer em torno disso. Então, deixa eu só finalizar aquele caso. Então, na hora de apresentar a proposta para o pai ainda desse cara ainda era um senhor que fazia contas no papel. Ele fazia tudo no papel. O filho, não, vamos implementar tecnologia, vamos fazer... E ele estava passando por um campo de sucessão, né? E você há de concordar que um homem que viveu a vida inteira, que deu a vida inteira para a sua empresa, e vem um filho para dizer para ele, dentro do processo da hierarquia, isso gera um movimento de conflito muito grande, porque Perfeito. são dois opostos falando de um mesmo interesse, digamos assim, né? Isso gerava sempre conflito, bloqueio, conflito. E aí, o filho chegou assim, pai, eu preciso que você passe 3 meses fora de férias e deixe comigo para resolver. E aí o senhor achou que foi eu que disse para o filho que era para ele fazer isso, né? E ele falou, ele olhou para mim e falou assim, o senhor pegue as suas coisas e saia da minha sala agora, por favor. Assim mesmo. Eu peguei, me despedi, agradeci a parte que tinha me levado lá, fui embora e falei, meu pai, é assim mesmo, eu preciso mudar meu pai, blá, 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 blá. Resumindo, uns 4 meses depois, eu recebo uma ligação desse senhor e ele ainda achava que eu que tinha dito que era para ele passar 3 meses de férias. Né? Ele falou assim, olha, o senhor vai ter os seus 3 meses de férias. Ele ainda achava que foi eu que disse, né? E aí, quando a gente chegou lá, a gente compreendeu que o conflito que existia entre o filho, que era o sucessor dele, e o apego que ele tinha à empresa, né? Com todo o processo de inovação, fazia com que ele tinha uma limitação mesmo. Ele não tinha mais forças para estabelecer o movimento, e o novo tinha. Mas o novo, entre o novo e o velho, o antigo, na realidade, isso precisa haver um respeito da história, precisa haver um princípio de respeito para que haja um movimento de sucesso numa organização familiar, por exemplo, né? E aí eles começaram, além de fazer móveis pré-moldados, porque eles tinham um maquinário muito bom e estava inoperante, digamos assim, começaram a produzir móveis em escalas e vender esses móveis e conseguiu, em 6 meses, superar o processo de sair da crise que estavam e começaram a estabelecer um posicionamento no mercado muito bom. E outro campo das constelações foi muito interessante, em Portugal, uma empresa muito grande na área de alimentos, biscoito lá, que eu trabalho, inclusive, online com eles. Esse senhor me conheceu no workshop que eu fiz lá e perguntou, isso pode ser feito na empresa também? Eu falei, pode sim. Né? E fui lá conhecer, blá, 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 blá. Aí montamos uma equipe, fomos trabalhar especificamente lá. E ele me dizia, no processo de entrevista, ele me falava assim, cara, eu estou sem forças, eu não consigo ter tesão mais para estar aqui dentro, eu preciso compreender isso, eu faço muito esforço para pouco resultado na minha vida pessoal, eu estou mergulhado aqui dentro da empresa, e eu não sei o que fazer, eu não estou conseguindo crescer, a empresa está indo para o buraco, está morrendo, essas foram as palavras dele, né? Quando a gente foi para o primeiro movimento, especificamente, Ricardo, foi muito interessante porque o pai dele morreu de uma parada cardíaca numa reunião dentro da empresa. Olha que louco, né? E aí eu pedi para ele olhar para a empresa como representante e falar assim, você matou o meu pai. Você matou o meu pai. Como eu vou dar a minha vida por você? Caramba, esse cara foi pro chão, chorou feito criança. E olhou para mim e falou assim, cara, agora eu compreendo o que estava me levando e levando a empresa para a morte. Perfeito. São pequenos movimentos. Eu queria até... sabe?
Eu queria até comentar isso, Luciano, porque tem algumas pessoas que não têm essa familiaridade aí, que está nos assistindo. Quando o Luciano comenta isso, ele está fazendo uma frase sistêmica. Essa frase, pessoal, é uma frase de cura. Porque dentro de qualquer processo terapêutico, precisa vir à tona, precisa vir à luz para que você perceba, enxerga, tenha consciência, e essa consciência organiza o sistema. Então, isso é importante, essa percepção de todos nesse ponto. Inclusive, Luciano, no Gilberto Lima, nosso amigo aí, presidente do Iluminante, uma pessoa que está sempre lá em Portugal também, lançou lá o livro dele em Portugal, ele fez um comentário aí relevante, que é assim, muitas vezes essas técnicas são banalizadas, porque várias vezes são tocadas por profissionais que não têm o domínio. Porque tem situações, pessoal, numa constelação, como essa que o Luciano citou, que pega numa gênesis muito antiga e numa dor muito profunda. E que fica no campo sistêmico. Vida e morte. E aí, muitas vezes, o constelador que tem a visão puramente organizacional, muitas vezes não chega a atingir esse ponto, que é um ponto que antecede até a questão da organização. É uma coisa mais visceral, é uma coisa de vida e morte. Né? Legal, fechando parênteses aqui, Lu. Vamos lá. Então, esse tema de educação sistêmica, que a gente chama também de pedagogia sistêmica, que é também uma área que eu atuo como mentoria sistêmica, é uma área muito... que demanda também muito da... Pessoal, acho que o Luciano deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Então, esse movimento foi interessante porque... tem um movimento histórico, né? Essa questão de ensino aqui no Brasil é histórico. A gente tem uma tendência muito grande de culpabilizar a escola em detrimento de os pais tomarem a responsabilidade diante daquilo que é o processo de ensino, de aprendizagem. Isso remete ao movimento daquilo que tem algo errado, digamos assim, na forma como é montado a grade, digamos assim, dos cursos de uma forma geral aqui no Brasil. Mas é algo que está aos poucos mudando quando você tem pessoas que pensam sistemicamente, ou seja, pais, professores, escolas que têm um nível de estrutura mais sistêmica, né? E que compreende que é uma corresponsabilidade geral de todos e que possivelmente esse garoto ele está, de alguma forma, fora do lugar, né? E a gente, quando está fora do lugar, a gente perde força. A gente perde foco, a gente perde atenção, a gente perde produtividade, a gente perde empenho em materializar processos na vida. Tem muita gente que eu conheço, Ricardo, que sabe aonde quer chegar, tem inclusive as ferramentas necessárias para onde quer chegar, mas não tem forças para chegar. E a maioria nem sabe o que quer. Ele quer algo, mas não sabe o que quer. E os modelos de coaching, por exemplo, tradicionais, eles vão gerar ferramentas, recursos e processos, ok? Você passa até, às vezes, uma semana, uau, consegui! Daqui a pouco tem uma reincidiva e vai estabelecer um movimento de voltar a um padrão comportamental anterior ou maquiar, colocar uma roupa nova no mesmo comportamento. Perfeito. Então, se você integra o pensamento sistêmico do campo das constelações organizacionais, voltado para a profissão, para a organização de uma forma geral, para o marketing, o que é que você faz? Você compreende o que aquele inconsciente manifesta de dinâmica, bloqueio, processos, né? E aí sim se torna efetivo o desenvolvimento do processo de um trabalho de coaching. Perfeito. Né? Perfeito. Seja lá o que for. Antecede, porque também é uma ordem de ver. Tem pessoas, claro, que passam por processo de coaching e crescem, ok. Mas, na minha experiência, de cada 10, 2 conseguem fazer isso. 8 não conseguem. Então, perfeito. Na metodologia, tem algo que precisa ser revisto. Eu queria até colocar um ponto. A gente já está indo para o final, Lu, senão a gente vai... o Instagram, ele pega e fecha. Eu até gostaria... A gente emenda a live.
É mesmo, cara? Você tá com essa disposição? Você sabe que tá com você, para mim, é uma honra, né? Então, para mim, Me dá tá like, valendo. cara. Deixa eu te falar até. Finaliza essa e salva no GPT Pronto. e entra novamente. Pronto. Deixa eu te falar um ponto sobre isso aí. Aí, o pessoal tá falando, continua, vamos lá e tal. Um ponto que você trouxe aí que eu acho bem relevante é que eu faço sempre a comparação, né? Que não adianta você turbinar um carro, botar o melhor equipamento, a melhor injeção eletrônica, seja lá o que for, se você não tiver o combustível. E quando você traz esse ponto, né, a constelação, como ela trabalha na essência, ela traz essa força, ela traz esse combustível. Então não adianta, pessoal, fazer muitas vezes, ter muita ferramenta no cinto de utilidades, não adianta se você não tem a força para poder levar adiante. Então, muitas pessoas buscam o conhecimento em torno de ferramentas, de coach e tal, tudo certo. Mas se você tiver a força para aplicar. Se você não tiver a força para aplicar, não adianta. E essa força na constelação, isso a gente vê muito na organizacional também. Não estou falando só na questão da pessoa. Às vezes a empresa tem uma estratégia fantástica, só que ela está sem força. E por que, que ela está sem força? Eu vou até dividir com vocês uma experiência que eu tive numa empresa. Ela estava sem força porque existia um conflito entre os sócios. Tá certo? E esse conflito entre os sócios nunca estava querendo ser visto. E quando foi feita uma constelação, e obrigatoriamente com a presença deles, e eles começaram a identificar ali as pessoas representando a vida real como é, sem conhecê-los, isso que é o mais fantástico. As pessoas não sabiam o que está acontecendo dentro da empresa. Porque normalmente na empresa, as pessoas ficam com muita coisa oculta. E uma das leis sistêmicas é assim: tudo que você exclui, tudo que você não quer ver, ganha força. E Torna-se aí na mal. constelação, veio, Luciano, e quando veio, os sócios um olhava para o outro num sentimento de tristeza, de perceber que a força da empresa ela estava super enfraquecida, fragilizada por causa daquele conflito. Quando você falou isso, me lembrou muito dessa constelação, me lembrou dessa relação entre o combustível e o carro. Por melhor que seja, esse combustível, se ele não suprir essa potência, o carro vai engasgando, mas não vai dar o desempenho dele. Essa empresa de marketing que eu trabalho aqui em São Paulo, ela se tornou uma das 5 maiores empresas de marketing aqui de São Paulo em 3 anos. Por quê? Porque o cara fez uma formação de constelação, depois fez formação de constelação organizacional, depois fez formação de constelação estrutural. Ele não aplica isso, né? Ele me contrata para poder... Mas a cultura da empresa mudou. Ele começou a compreender a empresa dentro de uma perspectiva que não era ele apenas o centro das atenções, mas que existia em torno dele uma equipe de seres humanos e que seres humanos precisam estar nos seus respectivos lugares para que se tornem essencialmente eficientes daquilo que ele se propõe a fazer dentro de uma organização. Eu sempre falo assim, organizações sistêmicas, organizações de sucesso, organizações sistêmicas, profissionais, colaboradores felizes. Então, esse é um movimento muito interessante, porque o insucesso de um lançamento de produto, porque você observa o seguinte, tem empresas multinacionais, empresas de atuação nacional, que elas investem uma grana alta na área de marketing, né? De uma forma geral, de A a Z dentro do marketing, né? Então, esse movimento é interessante, Ricardo, porque ela simplesmente cria uma puta de uma estrutura, uma puta de uma campanha de marketing, mas quando você vai para o ponto de venda, muitas vezes, o produto está mal posicionado, a equipe que está na ponta, ela está mal treinada, né? E aí ele vai dizer como não tive sucesso diante de todo o investimento e maravilhosa essa campanha, porque é um conjunto de especificidades, né? de aspectos que não estão alinhados, digamos assim, de cima para baixo.
Então, a gente Perfeito. acaba gerando um movimento, muitas vezes, de culpabilizar a empresa de marketing, de culpabilizar a agência que contratou os promotores, de culpabilizar o cliente porque não cumpriu com... Sabe? São vários. E esses pequenos movimentos são sangrias, ou seja, vão tirando a energia da empresa, né? Porque ela vai fazer retrabalho, e muitas vezes retrabalho com novo investimento, né? Então, as constelações, ela traz essa consciência para que você possa olhar para esses aspectos que são sangrias dentro do sistema dela e poder mudar esse mindset, mudar esse comportamento, ressignificar a experiência do processo daquilo que fez com que aquele lançamento de produto ou posicionamento, seja lá o que for, não teve sucesso da forma como foi planejado, né? Então, é todo um contexto de informações que podem ser inseridas a partir do pensamento sistêmico complexo e é onde você vai tomar, de fato, consciência. A melhor coisa do mundo é você contratar alguém para a sua empresa passando pelo princípio do pensamento sistêmico das constelações organizacionais. É impressionante. Nem sempre aquele que você acha que é o bambambam do processo vai ser o melhor para a organização. Às vezes, um cara que tem um currículo menor, né, ele vai ser muito mais eficiente. Por quê? Porque ele vai ter menos dinâmicas pessoais dentro da organização. Porque quando você contrata alguém geralmente para substituir inconscientemente algo que você não dá conta de fazer na sua própria vida e dentro da própria empresa. Esse é o princípio da constelação. Então, quando você escolhe um profissional a partir dessa técnica também, você gera um movimento de escolher aquele que é mais essencial. Por quê? Porque as constelações, elas olham para o que é essencial, mais nada. Olha que interessante você traz, Luciano, e eu vou te confessar que eu nunca usei constelação para RH. seleção de pessoal. Nunca Cara, é usei. maravilhoso. E é óbvio, né? A gente conhece e a gente não usa às vezes, né? Tá? É realmente fantástico. Tem uma colocação aqui que eu achei, poxa, super interessante, Ricardo, o tempo Luciano. vai acabar. Anota essa pergunta e a gente entra novamente na live, tá? Então tá bom. Eu São vou anotar essa pergunta. 11h56. Né? Então pronto. Pessoal, a gente vai retomar com uma nova live. Eu queria deixar aqui registrado que todas essas lives ficam aí gravadas no YouTube. Eu passo para o YouTube. Quero registrar também que no Instituto Luciano Alves, ele fez recentemente mais de 50 lives. Tem muito material. Quem quer se informar sobre esse trabalho, que é um trabalho muito poderoso, dos vários temas. O Luciano abrange vários. A gente está focado aqui em organizações, porque eu tradicionalmente tenho feito lives em torno desse tema, tá certo? Mas a gente vai abrir daqui a pouco a nova live para a gente prosseguir, finalizar todo esse conteúdo e a gente vai falar aí na próxima live, abrindo essa próxima live, essa pergunta que o Gilberto até que traz, Luciano. Anota as perguntas. Pronto, tá anotado. A gente vai para lá. Eu já estou percebendo aqui que já deu um sinal que a gente vai continuar na próxima. Gratidão, tamo junto daqui a pouco aí. Um abração. Vamos lá. Vamos lá.